Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou indicar para vocês 5 livros maravilhosos que vão te fazer voltar aquele sentimento de eu amo ler, ler a minha vida, aquele sentimento maravilhoso que nós leitores temos quando não estamos de ressaca. Então esse vídeo é para você que também não lê nada há muito tempo e pensa aí com seus botões, olhando para toda essa comunidade do Bookstagram, do Booktube. Olha para essa comunidade e pensa assim, poxa vida, eu quero ser um leitor. Então, meu pequeno alecrim dourado, hoje você vai voltar a ler. Você vai não só voltar a ler, você vai voltar a ser apaixonado por leitura. Então vamos às indicações. Para quem já assiste o canal, eu acho que não vai ser muita surpresa, assim, alguns desses livros, porque são livros que eu comento muito com as pessoas e eu também comento muito aqui no canal. São livros que eu sempre estou indicando lá no Instagram. Então se você não me segue, já me segue lá, porque eu indico muito livro e tem para todo tipo de gosto. E nessa lista aqui também. O primeiro livro dessa lista é um dos meus favoritos da vida, que é O Planeta dos Macacos. Já tem resenha aqui no canal desse livro e também fazendo um paralelo com os filmes, que eu também sou apaixonada. E essa aqui é a história verdadeiríssima escrita por Pierre Boulle. Ele veio pela editora Aleph, essa edição belíssima com ilustrações, com uma diagramação perfeita, super fácil de ler. Fiz várias marcações porque esse é um livro muito humano, que fala de humanidade, que fala sobre o que é ser humano e por que a gente se diferencia tanto dos animais. O livro brinca com aquela famosa narrativa da ficção científica que é: e se a gente evoluísse a ponto de fazer viagens espaciais, o que a gente ia encontrar lá fora? Quando essa expedição encontra um planeta de macacos em que os macacos são soberanos aos humanos, eles evoluíram mais que os humanos, tudo o que eles pensavam, tudo que eles achavam que existia caiu por terra. Então esse é um livro para quem ama ficção científica, para quem gosta desse tema de viagens espaciais. Também temas muito humanos. Recomendo demais. É um livro super fácil de ler, muito rápido de ler. Eu queria ter lido assim em um dia, mas eu sou uma leitora muito lerda. Eu leio no máximo assim umas 100 páginas por dia se eu passar o dia inteiro lendo. Mas eu tenho certeza que você vai ler esse livro rapidinho. Ele tem 200 páginas, gente. E tenho certeza que vocês vão gostar. O outro livro físico que eu estou aqui se chama Ano 1, da Nora Roberts. Nora Roberts, para algumas pessoas, é uma autora totalmente desconhecida, ou então é uma autora de romances. Tem romance de época, tem muita coisa assim que ela escreve. E de vez em quando ela escreve fantasia. E nesse aqui ela foi ainda além, porque ela escreveu um livro que começou sendo uma ficção científica. Então, a premissa aqui é mais ou menos assim. Em uma pandemia, sim, é o início de uma pandemia. Eu li esse livro antes da pandemia, foi logo antes da pandemia. E eu lendo, o cagaço era real, gente, porque na hora que começou a estourar as notícias sobre o coronavírus, esse livro me veio à cabeça e eu pensei, nossa. Ao mesmo tempo que eu pensei, nossa, ele seria uma boa indicação para as pessoas, imediatamente eu já pensei assim, não é uma boa indicação, porque as pessoas vão ficar mais ansiosas do que elas já estavam e talvez piorar tudo. Porém, você ser um leitor te faz mais empático. Então, eu acho que se as pessoas lessem mais sobre a pandemia, elas iam respeitar melhor, né? Iam respeitar o isolamento. Então eu fiquei nesse meio de indicar ou não indicar. Mas aí, o que tem esse livro, né? A gente começa com uma pandemia global, a gente vê desde o início como que ela acontece, e é assustador. Esse início aqui é brilhante, é fantástico, porque ele mostra, assim, a nível microscópico o que aconteceu. Então ele começa meio ficção científica, né? E depois a gente vai descobrir que o que causou esse cataclisma, esse apocalipse, foi magia.
E o mundo então se divide entre as pessoas que estão, vamos dizer assim, imunizadas, pessoas que são imunes e as pessoas que estão lutando para sobreviver e que descobrem que elas têm um poder especial, uma magia dentro delas. Então o mundo se divide naquele maniqueísmo que a gente conhece de bem e mal. E pra mim, assim, é fantástico esse livro aqui, meu Deus do céu. Esse livro é tudo na minha vida. Eu li super rápido, eu acordava às 7h30 da manhã pra poder ler, de tão bom. Meu Deus, a leitura é muito boa, muito fluida, super rápido e falando de temas muito legais. Então, se você gosta desse tema, meio apocalipse, será que vamos sobreviver? Onde tem comida? Como se defender? Se você gosta desse tipo de tema, esse livro é para você. O próximo livro que eu vou indicar para vocês é Kindred, da Octavia Butler. Esse livro, ele é um livro muito especial. E também, assim como os outros, tem essa pegada muito rápida de ler, porque você precisa saber o que vai acontecer logo em seguida, então você não consegue parar de ler. E ele conta a história de uma mulher que acidentalmente volta no passado. Ela volta para uma época em que a escravidão nos Estados Unidos era uma realidade, e ela é uma mulher negra que volta no passado justamente para essa época. Daí você já consegue imaginar o que pode ter acontecido. Então ela começa a sentir medo pela própria vida. Toda vez que ela vai para lá, ela está em perigo iminente. E ela nunca sentiu isso. E a época que ela volta é realmente, assim, uma época muito brutal, muito desumana. Então, esse livro está recheado de ensinamentos para todos nós sobre o que é ser humano, sobre racismo, sobre tudo. Então, esse é um livro que eu diria, assim, necessário. Além disso, é uma ótima ficção científica, é um ótimo livro, um livro super rápido e um livro que eu amo demais, é um dos meus favoritos da vida. O próximo livro é Flores para Algernon, é um livro maravilhoso que eu li em 2018 também. Kindred eu também li em 2018 e virou favorito da vida, com certeza. É um livro muito emocionante e ele conta a história do Charlie. A história é contada em forma de relatórios, porque o Charlie, que é um deficiente mental, ele tem um atraso mental, então ele tem dificuldade com as palavras, com escrever e com falar, né? E também você percebe que ele não tem muita noção de aprendizado das coisas. Ele tenta aprender o máximo, só que ele tem esse empecilho. E eles estão propondo para ele uma cirurgia em que ele mesmo diz: eu vou me tornar mais inteligente, eles vão me fazer ser mais inteligente. E, meu Deus do céu, o plot twist dessa história, eu acho que vocês conseguem, assim, ver, imaginar? Não? Pois é. Ele faz a cirurgia e você consegue ver ele mudando ao longo dos relatórios e ele lembrando de coisas que aconteceram com ele com um novo olhar. Cara, até arrepio falando desse livro, porque, meu Deus. Então, o livro também tá cheio de ensinamentos sobre o que é ser humano, eu acho que eu trouxe bastante livro, assim, não sei se o vídeo vai chamar o que é ser humano, em forma de indicação de livros, mas eu acho que são esses os livros que mais tocam lá no fundo. E Flores para Algernon, meu Deus, e quando vocês descobrirem o porquê do título, vocês vão chorar que nem eu. Então, para quem gosta de livro de chorar, minha filha, pode pegar esse livro que é sucesso. E por último, mas não menos importante, temos Matéria Escura do Blake Crouch nessa lista. Eu fiquei pensando se eu colocava Recursão ou Matéria Escura, mas eu pensei bem e eu acho que Matéria Escura eu li com mais sede ao pote. Eu li ainda mais rápido do que eu li
Recursão, e Recursão é um livro mais complicado, é um livro mais de você ficar mais confuso do que Matéria Escura. Matéria Escura é muito simples. E Matéria Escura é a história de um professor da faculdade que tinha grandes sonhos de se tornar um grande cientista, mas a vida levou ele para um lado mais caseiro, mais familiar, então ele ficou ali, né, com a família que ele ama demais. Ele passou mais tempo com a família e acabou meio que deixando esses sonhos pra lá. Ele até vê o amigo dele virando cientista, o cientista que ele sempre sonhou em ser. E aí, menina, o caso é o seguinte, né? Que alguém sequestra ele e leva pra algum lugar muito estranho, em que as pessoas estão confundindo ele com uma outra pessoa. E eu não vou dar muitos spoilers não, porque esse livro você tem que entrar assim de cabeça. Mas é um livro de ficção científica que fala muito sobre universos e realidades e tudo mais. Gente, eu só tenho a dizer pra vocês que esse livro é um surto só. Então, se você ama livros que são assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada, mas eu quero entender. Eu preciso continuar lendo pra eu poder, saber o que é isso, desvendar, e aí você começa a criar teorias na sua cabeça, porque não pode estar acontecendo isso, meu Deus, o que houve aqui? Confia aqui em mim, porque esse livro é pra você, esse livro é pra todo mundo, até para as pessoas que têm medo de ficção científica. Fique tranquilo, pois esse livro é muito simples de entender, muito fácil. E depois, já vou dar um adendo aqui, que se você gostar muito de Matéria Escura, já pega a Recursão, tá? E conheça Blake Crouch. Então é isso, gente. Essas foram as minhas indicações de livros para você voltar a ser um leitor, ou para você sair dessa ressaca literária, voltar para o modo amo ler. Esses são os livros para você. Espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo e tchau!